Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 828 blogs diários e minguando até 462 dias, 22 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 828 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, a Batalha Final, parte 28, certo? Subtítulo, né, à direita do corpo, né? Faça esse trabalho de conscientização, certo? Para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito. E para isso eu deixo um blog que antecedem a este, deixo um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist da YouTube Music. Essa é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Acompanha esse leitura corrida, é muito interessante, é muito aproveitativo. Muitas vezes eu peguei a expressão, eu não consegui fazer uma leitura corrida de uma forma boa, mas é quando eu venho ler tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, você pode buscar se conscientizar na escrita desta leitura que eu estou fazendo. Vocês podem encontrar isso na descrição, na descrição do vídeo, né? Pelo YouTube, tem a descrição lá daquilo que você possa. Está escrito, né? A letra, a legenda pela YouTube Music. Vocês podem trabalhar isso dentro do YouTube, né? Muito interessante, ok? Faça isso, faça por você com carinho, com respeito, não faça pouco causa, dedique e vocês terão ciência em tudo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo. E deixe de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, né? E acompanhe tudo que está sendo dito. Muito interessante. E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo, e o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões, e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem do corpo. Semelhança é igual a fruto do corpo. A imagem fica dividido o ato emocional do corpo. A emoção determina o fruto do corpo. A emoção determina o fruto bom e o fruto ruim. Quando for fruto ruim, é igual imagem. Esta imagem vai representar uma desigualdade uma desigualdade do estado emocional do corpo e determinando ser maior ou menor, né? Por sexo e dinheiro.
Toda a semelhança do corpo cai no poder público. Toda a semelhança que cair no poder público é o fruto do corpo, e isto que determina os cosmos e as energias dos corpos. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado nos reinos dos mortos. Os reinos dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo, né? Tudo que acontece no reino de Deus também acontece no reino dos mortos, os mesmos movimentos, certo? Tudo é uma forma. Tudo que eu explico, o fruto bom, o estado consciente da vida, eu explico o estado consciente do fruto. Assim, da mesma forma, tem o estado inconsciente da vida e tem o estado inconsciente do corpo, certo? Que produz um corpo bom, ou seja, os movimentos são os mesmos. Da mesma forma que eu tenho a forma de unificar o meu corpo emocional por uma coisa boa com outra pessoa, com a alegria de estar na presença da outra pessoa, eu tenho uma forma de unificar outra pessoa por um fruto ruim, a unificação de um fruto ruim. Por exemplo, eu faço você vai dentro da vila, você vai ver aquelas pessoas, facção criminosa, né? Eles vão pelos os mesmos planos objetivos, pelos mesmos frutos, eles se apoiam um no outro, né? Para matar, para roubar e destruir outras pessoas. Então, tudo que acontece no reino de Deus também acontece no reino dos mortos, as mesmas coisas, com os mesmos movimentos, com as mesmas. E isso engana muitas pessoas, engana muitas pessoas, pode olhar aí. Pessoas ficam muito enganadas dentro dessas ideias, do reino dos mortos, eles ficam muito enganados. E eles convencem qualquer um. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz, ok? Entenda isso. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade de Deus. Eu faço a leitura de tudo aquilo que tem, né, na Bíblia. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação de tudo aquilo que é Bíblia significativa e tudo aquilo que tem dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. Vamos lá. A contaminação depende de coisas relativas para emoções destes corpos e a infecção depende dos objetos. Quando você pisa em um prego enferrujado, então você é infectado, pois você se permitiu para o objeto por um vacilo. E quando a contaminação são coisas relativas das emoções. E as infecções são coisas relativas dos objetos. Isto explica a ideologia do sexo e do dinheiro diretamente. Sendo objeto, ele pode ser dominado, mas a emoção não pode ser dominada, pois esta emoção explica os corpos emocionais de Deus. E para que o reino de Deus venha, não pode haver domínio emocionais sobre outro corpo, pois isto nega o espírito vivificado por Deus. E se negar o espírito vivificado por Deus, a liberdade deixa de ser liberdade e se torna a prisão. Esta prisão é explicada pela opressão emocional de outro corpo e que hoje em dia estes espíritos de baixa frequência são justificados por religiões, patrões e políticas. Quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, a vista direita vai representar o mentor de corpo habitado e a vista esquerda vai representar o mentor de corpo desabitado. Isso explica que a vista direita vai dominar coisa relativa à vida e a vista esquerda vai dominar coisa relativa a outro corpo, fazendo a percepção do que está dando e do que está recebendo de outro corpo desabitado deste seu corpo.
E o reflexo deste corpo vai representar o fruto bom e o fruto ruim sobre o que estiver dando para outro corpo. Quando eu crio algo para o meu relacionamento, vou tratar tudo de uma forma administrativa, ou seja, o corpo do outro vai representar sexo e dinheiro na minha forma perceptiva e sustentando assim o mundo capitalista na forma de ter e manifestando o fruto ruim da relação. E este fruto ruim vai explicar que a emoção do corpo está grande na relação, ou seja, ele quer coisa além do que ele merece. E quando for assim, geralmente ele vai colocar objeto no meio do seu relacionamento para infectar o corpo. Logo, ele vai pensar em derramar sangue só para se ter mais do que o outro. E estes são os tipos de satanista que tem dentro da sociedade e que troca a vida por dinheiro e que troca a vida por planos objetivos. Muito e perfeito. Não, que texto grandioso, muito grande, né? Eu queria ter uma respiração melhor, mas hoje eu tô 4 horas, deu de 17h30 mais ou menos que eu estou gravando aqui, então vai dar umas 3h30 que eu estou em pé, gerando um desconforto, né, para esse corpo emocional. Mas tudo bem, eu acredito que tudo isso é produtivo, né, tudo isso faz com que vocês compreendam as minhas expressões, fica boa, fica forte, né, dando matando esse estado emocional do meu corpo para a gente apresentar, estar presente no trabalho, o trabalho social de Deus, certo? Entenda isso. Fazemos sempre por um motivo maior, né? Deus, ele está no controle de tudo. Vamos lá, né, fazer essa expressão livre, né, fazer uma mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A contaminação depende de coisas relativas para emoções desses corpos, né? Contaminação são coisas que eu contamine o outro com as minhas expressões emocionais, criando coisa para dominar o outro corpo. Eu crio alguma coisa, eu quero ter uma mãe boa, eu quero ter um pai bom, quero ter, mas tudo isso é uma coisa que eu quero e determino pelos meus atos emocionais. Eu não respeito a forma dos outros pensar, eu não respeito a forma da pessoa ser, eu não respeito a forma que a pessoa que ela tem as coisas, que ela quer adquirir as coisas, eu não respeito nada. Eu crio coisas para mim realizar, para depois também receber, receber a adoração dele. Nossa, a pessoa, o Samuel me ajudou, fez aquilo e tal, blá, 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 mas essa pessoa é boa demais, aquilo, tá, tá, certo? Cadê a sua forma de ser? Cadê o seu respeito pelas pessoas? É isso que conta. Certo? Quando eu encontrar com pessoas, eu quero saber que ela me respeita, que eu respeito ela da mesma forma. É isso que importa. Então, nós estamos no reino de Deus, então nós somos as pessoas agradáveis, é isso que determina. Então, eu respeito você, você me respeita, é só isso que determina. Tá tudo bem, tranquilo. Então, a contaminação, né, depende de coisas relativas para as emoções deste corpo. E a infecção depende dos objetos. Para você infectar, você precisa de um prego enferrujado. Vamos entender isso. Né? E é assim que está dizendo o contexto. Ó, assim, quando você pisa em um prego enferrujado, então você é infectado. Você pisou num prego enferrujado, então você é infectado. Eu dei o exemplo no blog anterior, se vocês não viram, tá o primeiro blog da descrição do vídeo, é um blog que antecede. Só clicar na chavinha, você cai no link e você abre lá o, o vídeo, né, do blog diário, nesse dia específico. Não é prático, né? Essa tecnologia é muito incrível, muito bom. Amo muito, sabe? Você vê que praticidade. Olha aí para você ver na descrição do vídeo. Clica lá na chavinha, vocês vão ver que praticidade que é isso. As pessoas, né, acham que isso é uma coisa ruim? Não, é coisa de Deus, linda, linda, linda. Bom, então vamos lá. Então naquele blog diário eu estava dando um exemplo que o meu filho ele estava brincando no quintal e que ele infectou, né, ele pisou num prego, né? Não sabemos se é o pé esquerdo, se é o direito, cada uma coisa vai representar uma coisa, né? Eu tenho mostrado que a direita e a esquerda representam várias coisas, eu não me conscientizei sobre isso, certo? Então, entenda isso. Então, assim,
E assim, quando você pisa num prego enferrujado, então você se infecta. Então, eu dei aquele exemplo. Ele pisou num prego enferrujado e depois, aparentemente, nós levamos no médico umas 3, 4 vezes e o médico mandava ele embora para casa e tal, mandou, foi... porque ele não achava nada. Mas aí, depois, com bastante tempo, ele começou a sentir muita dor imensa e nós passamos aquela ideia no hospital, passando aquela dificuldade. Mas aí eles não achavam, mas no fim eles conseguiram achar alguma coisa. Aí ele resolveu tirar o raio-x, ele viu que estava infectada por dentro, que estava dando osteomielite, né? Deu osteomielite e teve que raspar parte do calcanhar dele, raspando parte do calcanhar dele para limpar aonde que estava o ferrugem do prego, aonde que estava enterrando o calcanhar dele. E aí tem essa delicadeza, né? Que teve que cortar parte do osso do calcanhar dele para ele livrar dessa infecção, certo? Existe o tratamento, é só para vocês entenderem. Entenda que você precisa de um objeto para ser infectado e você precisa de estados emocionais para ser contaminado. Vocês precisam de contaminar, para ser contaminado, vocês só precisam de um estado emocional de outra pessoa. Tá vendo lá, fulano, aquele político que você votou? Tá vendo lá, fulano, aquela religião que você foi? Tá vendo, fulano? Tá, blá, 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 um contra o outro. Tá vendo seu irmão, como é que é, fulano? Tá vendo aquilo, tá vendo aquilo? Tudo são os atos emocionais, são pré-julgamento daquilo que é emocional, são coisas que eu crio, que eu entendo que é certo. Eu não sei de nada da vida da pessoa, eu não estou na casa dela, não estou nada, mas eu tiro conclusões porque eu estou avistando algo, eu estou criando uma sociedade correta, eu estou criando um amigo, eu estou criando um irmão, estou criando coisas emocionalmente. Não vai dar certo, vai, não vai. Então, tem essas duas diferenças, que os atos emocionais são contaminação, mas essa ideia de infecção são coisas determinadas por objetos. Pois você se permitiu, né? Vamos ler. Assim, quando você pisa em um prego enferrujado, então você é infectado, pois você se permitiu para um objeto por um vacilo, né? Você se permitiu por um objeto por um vacilo. Você vacilou, né? Você se permitiu por um objeto e fez essa complexidade na sua forma perceptiva de entender uma coisa e outra. Enquanto a contaminação são coisas relativas das emoções, são coisas relativas das emoções, as infecções são coisas relativas dos objetos, bem explicado, né? Separando uma coisa do outro, né? Isso explica a ideologia do sexo e do dinheiro, né? Então, aqui está explicando a ideologia do sexo e do dinheiro diretamente. Como é que você quer entender isso? Vamos lá. Os atos emocionais é o nosso sexo, né? Determinado pelas comunistas, né? O sexo determinado pelos comunistas, essa parte aqui. E os atos objetivos são determinados pelo sistema capitalista, sobre dinheiro, sexo e dinheiro, com essas mesmas posturas. Então, aqui você é infectado pelo objeto e aqui você contamina os outros corpos emocionais, certo? Por uma determinada situação. Entenda isso, certo? E quando você. Essa ideia de ser contaminado por Deus, isso é um plano ideológico, você faz de tudo um plano objetivo, um plano espiritual para Deus, você relaciona os astros, tudo isso são coisas objetivas, não tem nada a ver com o corpo emocional. São essas duas formas que nós estamos vendo, de forma de uma que é infecção e outra que é contaminação. A contaminação, né, você faz isso. Quando veio na época do Covid, existiam duas ideologias muito bom, duas ideologias da mesma forma, né? Aí você vai ter a ideologia aí da contaminação, as pessoas usam máscara, né? Usa máscara, contaminação, e existe aquela de lavar a mão, né? Lavar a mão significa que você não está se infectando com os atos emocionais das pessoas, você não vai se infectar com esses planos objetivos né, que tem, né? Que você está limpo, que você está fazendo tudo de uma forma para Deus, sei lá, qualquer coisa, ou de uma forma honesta, você está sendo transparente, qualquer coisa, certo?
qualquer coisa. Existem várias ideologias, mas existia essas duas ideologias. Uma que você coloca a máscara, né, para você não se contaminar, e a outra que você coloque, você lave as mãos para não se infectar com as bactérias que tem no dinheiro, qualquer coisa, né? Naquele tempo era muito delicado, né? Naquele tempo eu estava trabalhando e as pessoas estavam vindo com dinheiro, mas que hipocrisia grande, né? As pessoas com dinheiro, elas vinham com a luva todinha, com medo, sabe? E colocava o dinheiro na mão do motorista. Aí, o meu espírito de criação estava lá também. Aí eu ficava com raiva. As pessoas me obrigando a usar máscara, eu tirava a máscara e jogava. Tirava, não vou usar esse negócio não, tal. E a empresa, às vezes, me cobrando para mim usar máscara. Eu determinava. Porque é muita hipocrisia. Como é que você se preocupa com você e não se preocupa com o outro? Como é que é? O dinheiro é a coisa que mais contamina a mente humana, são o dinheiro. São mais que coloca infecção na mente humana, que traz ela doente, são o dinheiro. Aí eu chego, pego o dinheiro, dou para a pessoa, depois eu vou lá para trás, vou passando álcool na minha mão. Vamos continuar aqui. Sendo o objeto, ele pode ser dominado, né? Então, isto explica que a ideologia do sexo e do dinheiro, né, diretamente. Sendo o objeto, ele pode ser dominado. Tudo que é objeto pode ser dominado. Mas as emoções não pode ser dominado. Eu não posso dominar a emoção de outro corpo, o que ela sente, o que ela tem dor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso determinar, porque são coisas dela, são um ato consciente dela. Ela que tem que dominar isso. Não é eu que estou desabitado, certo? Então, as coisas que é objeto pode ser dominado. Aqui pode ser dominado, pode ser uma coisa justa, né? Pode ser uma coisa justa, pode ser dominado. Objeto pode ser dominado, mas os atos emocionais não pode ser dominado. Não pode. Por quê? Por que não pode? Porque isso aqui é o reino de Deus. As ignorâncias, vamos falar isso para você entender. A ignorância das pessoas são eles próprios o reino de Deus, são eles próprios o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. É muito legal você entender isso. Ok? Entenda isso. Eu não vou acrescentar não, senão vou distorcer as coisas. Entenda isso. Vamos parar por aqui. Pois esta emoção explica os corpos emocionais de Deus, né? Beleza, entendemos. Então, ó, vamos voltar desde o início. Isto explica a ideologia do sexo do dinheiro diretamente, sendo o objeto, ele pode ser dominado, mas a emoção, né, não pode ser dominado, pois esta emoção explica os corpos emocionais de Deus, né? Está falando aqui que tudo é de Deus, o patrimônio de Deus está no fruto de Deus, está no corpo emocional. E para que o reino de Deus venha, não pode haver domínio emocionais sobre o sobre o corpo, né? Não pode haver, né? Para que o reino de Deus venha, não pode haver domínio emocionais sobre o outro corpo, não pode, né? Por isso que esses astros, eles tomam essas posturas, né? De estar ligado diretamente com, né, objeto, com dinheiro, sei lá, qualquer coisa, porque você tendo carro ou não tendo carro, não vai mudar a sua alegria, você tendo casa ou não tendo carro, então às vezes isso te priva de você não estar manipulando outras pessoas quando você tem consciência, né? Então você pode fazer isso de uma forma honesta, pode fazer ideologia, você não precisa determinar nada para outra pessoa, né? Então você entende isso. Agora, entenda isso, existe complexidade para você entender as particularidades do relacionamento. Pois isso nega o espírito vivificado de Deus, por Deus, né? E se negar o espírito vivificado por Deus, a liberdade deixa de ser liberdade, né? E torna uma prisão, né? Quando você não tem consciência que o seu espírito é vivificado por Deus, né? E você deixa de ser livre para se tornar uma prisão do seu estado emocional, da sua consciência, né? Você gera essa complexidade dos estados inconscientes. Você se oprima e oprima o outro da mesma forma. Não pensa que você vai oprimir as pessoas e vai ficar livre. Não vai não. Certo? Se você oprimir um, você oprime o outro. Ou seja, entenda isso. Isto, né, pois isto nega o Espírito de Deus. Quando você domina os atos emocionais, isto nega o domínio de Deus, né? Você nega o Espírito vivificado de Deus no nosso interior. E se há a negação do Espírito de Deus, né, também não temos a liberdade, né? Isso se torna uma prisão isso se torna uma prisão. Esta prisão expli, esta prisão é explicado pelo a opressão emocional de outro corpo, né? Onde que eu determino as coisas para minha esposa, onde que eu determino as coisas para minha mãe, para meus pais, tudo emocionalmente. Eu estou dizendo, você tem que fazer isso para mim, blá, blá, blá. Então, é uma opressão, é uma opressão.
E que hoje em dia, né, estes espíritos de baixa frequência são justificados por religiões, patrões políticas. Então, esses espíritos de baixa frequência são justificados por religiões, patrões e política. Esses espíritos que baixa frequência, que usa pelos seus corpos emocionais, são justificados pelo política, né, pelas religiões, patrões e política. São essas pessoas que são justificadas. Eu falei justificado. Eu não falei representado, nada disso, não dominado, nada disso, ok? Entenda isso. Quando se tratando de um relacionamento corpo a corpo, a vista direita vai representar o mentor de corpo diretamente, certo? Vai representar um mentor de corpo, vai representar um mentor de corpo desabitado, né? Vamos lá de novo. Quando se tratando de um relacionamento corpo a corpo, a vista direita vai representar um mentor de corpo habitado, né? Quando se tratando de o relacionamento corpo a corpo. Então, tudo que vai representar o mentor de corpo habitado, quando se tratando da vista. Quando se tratando do relacionamento corpo a corpo, a vista direita vai representar um mentor de corpo habitado, né? Cada um vai representar. Porque você está em um relacionamento corpo a corpo, a vista direita representa a sua consciência espiritual interior e a vista direita do outro representa a sua consciência espiritual interior, certo? E é por essa consciência espiritual que nós formamos um fruto bom, certo? E a vista esquerda vai representar o mentor de corpo desabitado, né? Quando a vista esquerda, quando representa o mentor de corpo desabitado, quando a vista representa, então eu estou avistando o meu relacionamento, eu estou avistando o meu relacionamento, eu vou levar informação, vou trazer informação, o meu estado consciente é a vista direita e o meu estado, daquilo que eu estou levando informação e trazendo informação, representa a minha vista esquerda. Sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, aquilo que eu estou vendo, né, do meu relacionamento corpo a corpo. Isto explica que a vista direita vai dominar coisa relativo à vida, né? A sua vida diretamente. Relativo à sua vida. Deixa eu acrescentar a sua aqui para ficar uma coisa interessante. Vai dominar coisa relativa à sua vida. Significa que a sua consciência está habitada, que você está determinando coisa por você mesmo, certo? Entenda isso. E a vista esquerda vai dominar coisa relativo ao outro corpo, né? Fazendo a percepção, né? Fazendo a percepção de que está dando, né, daquilo que você está dando e o que está recebendo de outro corpo desabitado deste seu corpo. Perfeito, né? Então, a vista esquerda é uma questão de você, a vista esquerda é uma questão de você levar informação sobre aquilo que está desabitado e a vista direita são aquilo que eu faço perceptível daquilo que é a minha vida, daquilo que é a minha consciência, do meu estado emocional, daquilo que eu determino meu domínio sobre o meu estado emocional, certo? E daquela que eu fiz uma percepção do meu estado emocional, eu faço uma relatividade sobre aquilo que é triste, sobre aquilo que é alegria para mim, e eu determino sobre os meus estados emocionais mesmo. Essa pessoa está me fazendo mal, sabe? Estou me sentindo muito mal emocionalmente quando estou com ela. Então, irmão, passa aí, tá tranquilo, tá? Vá-se embora. Tá tudo certo. E é o reflexo deste corpo, e o reflexo deste corpo vai representar o fruto bom e o fruto ruim, né, sobre o que estiver dando a outro corpo, né? Quando a gente não temos o poder público diretamente para relacionar os nossos planos, objetivos, nós temos a outra pessoa que está do outro lado, representando o nosso espelho, o nosso reflexo. Aquilo que eu estou dando a ele é uma coisa boa para mim? Então, automaticamente é bom para ele. Aquilo que eu estou recebendo dele é uma coisa bom para ele, então vai ser uma coisa boa para mim. Então, os nossos reflexos estão produzindo uns frutos bons, aquilo que representa os nossos corpos expressivos, aquilo que nós estamos dando um para o outro, está sendo uma harmonia, está sendo uma coisa legal para nós e para outro. Então, entenda isso, ó. E o reflexo deste corpo vai representar o fruto bom né, ou ruim sobre o que estiver dando e o que estiver recebendo. Às vezes você está dando uma coisa boa para a pessoa e a pessoa vem de lá toda negada para você. Você deixa sair uma coisa boa, mas não recebe, cria uma barreira aqui para ele voltar, para quando ele voltar, ele bate direto na pilastra. Não, não, fala, não, irmão, tá tranquilo. Só afaste, só tá tudo certo, tá tranquilo.
certo? E muitas das vezes o espírito de criação ele tem esse poder de entender isso, de fazer com que as pessoas não se aproximem de você. Você faz uma coisa quando você é ato consciente, você não faz uma coisa errada para ser aceito não, você faz uma coisa errada para ser negado para as pessoas, para ficar negado, você fica negado. Você entende que o comportamento dela é mau, você faz uma coisa errada para ser negado. E se tem que ser uma coisa justa, né, para que isso seja uma coisa boa, não é você, eu quero ter um pai bom, eu quero ter um irmão bom e determinar sobre aquilo que você quer, sobre os seus interesses emocionalmente. Até para você criar um espírito de criação, você tem que entender se é justo ou não. O meu espírito de criação, por exemplo, eu entendo os riscos que eu corro quando eu tiro o meu foco do meu trabalho para atender uma pessoa que está me dando dinheiro. Por exemplo, eu corro o risco de complicar minha vida, de trazer atos consequentes para essas pessoas que são manipuladas por elas mesmas dentro da sociedade, pelos seus interesses comuns. Elas são manipuladas por elas mesmas. Então, eu posso criar um espírito de criação do ato emocional e posso criar Deus que eu seja justo com as pessoas e que eu estou fazendo é também uma coisa correta. Isso também corresponde muito bem àquilo que determina, né, um relacionamento em que você está fazendo objeção no corpo da pessoa diretamente por uma razão óbvia, que tem sentido, muitas das vezes. Tem muitas pessoas que criam coisas emocionalmente, mas não tem sentido nenhum, né? Leva só problema para outra pessoa. Você tem que ser um pai bom, você tem que ser aquilo, tem. Porque a pessoa está querendo ali, né, tirar proveito, sei lá, qualquer coisa. Tirar proveito eu não acredito, não. A partir do momento que você oprima outra pessoa, você também é oprimido por esse mesmo pensamento que você tem. Não acho que você vai fazer a coisa certa para ter uma coisa, vai fazer uma coisa errada para ter uma coisa certa, que você não vai ter. Não vai, não vai. Imagina, é muito negado, sabe? Muito ruim. Você não faz uma coisa certa para ter uma coisa correta. Da mesma forma que você tem uma barreira para você dar uma coisa ruim, ela vai voltar para você da mesma forma uma coisa ruim, fazendo essas atividades da mesma forma, ok? Entenda isso. Não acho que as coisas boas ela vai ser impedida. Aí as coisas que tá fora que poderia vir para você bom, vai ser impedida. Aí as coisas boas que não vai voltar. Aí você dá uma coisa ruim, aí na hora que ela vai voltar para você, ela vai voltar também. As coisas boas também não voltam. As pessoas vão tratar com você com as mesma intensidade. Se é ruim para a pessoa é ruim para você. Mesma forma. Quando eu crio algo para o meu relacionamento, vou tratar tudo de uma forma administrativa, né? Tudo, criar algo para o meu relacionamento, tudo de uma forma administrativa, né? Existe essa possibilidade. Ou seja, o corpo de outro vai representar o sexo e o dinheiro, né, na minha forma perceptiva, né? E sustentando assim o mundo capitalista na sua forma de ter, né? E manifestando o fruto ruim da relação. Perfeito. Este fruto ruim vai explicar que a emoção do corpo está grande na relação. Como que a emoção do corpo fica grande? É quando eu quero algo grande, por exemplo, sei lá, eu quero emocionalmente, eu quero vamos falar isso para você entender. Eu quero uma mansão, eu quero um carro, eu quero uma Ferrari. Então você está emocionalmente determinando coisas grandes para você, certo? Não que você não possa ter, mas aí quando você começa a fazer isso pelos atos emocionais, sem razão, sem produtividade, sem estudar a economia, blá blá blá, fazendo de qualquer jeito, vendendo droga na vila e tal, fazendo isso uma coisa ruim para você, então este fruto ruim vai explicar a emoção do corpo e e, do corpo. Este fruto ruim vai explicar que a emoção do corpo está grande na relação, né? Ou seja, ele quer coisa além do que ele merece, né? Às vezes ele quer um bem, mas ele não produz esse bem. E quando for assim, geralmente ele se coloca, né? Quando for assim, geralmente ele vai colocar objeto no meio, né, do seu relacionamento para infectar o seu corpo, né? Quando eu falo objeto, é aquilo que você quer, tem os planos objetivos, né? Quando você tem um planos objetivos grande, que você está negando seus relacionamentos comuns, você fica infectado pelos planos objetivos. Aí eu quero ter, eu faço aquilo, sei lá, passa a perna na pessoa, vende droga, faz aquilo outro, faz o mal para todo lado, tá tudo certo. E você conquista esse negócio grande, depois você fica comemorando emocionalmente.
Aí você vai ver a razão, as coisas lógicas não vai ter, porque você passou por cima de muitos atos emocionais, muitos de filhinhos de Deus, muitos de reinos de Deus, passou por cima de muitos deles para se ter tudo que você tem hoje. E qual é a vantagem? Nada. Nada de vantagem. A sua paz ainda continua perturbado. Você não tem alegria com Deus, porque Deus não vai te dar uma alegria. Deus não vai te dar uma paz, porque você não está contribuindo para que isso seja essa paz, que seja essa alegria, qualquer coisa. Logo ele vai pensar em derramar sangue. Depois que ele tem um ato emotivo grande, ele vai começar a derramar sangue por causa de quê? Por causa de coisas objetivas. Só para se ter, né, mais do que o outro. Estes são os tipos de satanista que tem dentro da sociedade e que troca a vida por dinheiro e troca a vida por planos objetivos, né? Quando ele troca a vida por planos objetivos, ele mata e, né, rouba das pessoas a vida, mata e rouba para se ter coisas a qualquer custo, qualquer coisa. Então esses são os tipos de satanistas que tem dentro da sociedade e que hoje nós chamamos eles de sinagogas de Satanás, né? Porque depois que Emmanuel fez o movimento para fora, atingiu o fruto diretamente, aí esse tipo de satanista que pede o sacrifício da pessoa, eles ficaram aqui sendo casa de Satanás, que confessa o reino dos mortos, confessa os planos objetivos, quer ter coisa a qualquer jeito, e mata as pessoas e rouba as pessoas, eles estão aqui dentro desses corpos emocionais, desses atos inconscientes. Eu tenho consciente, eu tenho consciência daquilo que é o plano objetivo, eu faço disso apenas uma expressão e esqueço desses atos emocionais, certo? Porque isso aqui é o reino de Deus. Deixa eles fazer as suas liberdades de expressão e se virar com aquilo que eles querem ter, né? Se eles errar, é eles que vai sofrer as consequências, não é você, certo? E se você pode ajudar, que eu acho meio complicado, né? Você tenta ajudar, mas eu acredito que é delicado isso, certo? Porque é uma coisa muito ao contrário, certo? É muito delicado, certo? Entenda isso. Ah, pode sim ajudar. Ah, existe uma possibilidade. Existe esse blog diário. Se você está ouvindo, né, faz esse trabalho de conscientização, né? Se você acompanhar Deus do início, eu tenho certeza que vocês nunca mais serão essa vítima social. Use esse blog diário para você se conscientizar, para se você conectar com o reino de Deus, fazer essas coisas boas que Deus está proporcionando a você para ser essa pessoa melhor. Treine os seus corpos expressivos de todas as formas. Existem várias coisas dentro da sociedade, muitíssimo produtivo. Vamos lá fazer a leitura corrida para a gente terminar este blog diário. Vamos lá. A leitura corrida de tudo que foram dito nos 4 últimos blogs. Vamos para a leitura. Tudo que for para o exterior do corpo fica perdido no tempo. Se for um relacionamento corpo a corpo, fica relativo para a consciência do corpo. Se for objetivo, fica relativo para o tempo. Este ideal explica que nada que tem fora de si vai explicar o seu sentimento diretamente, ou seja, sua dor, sua alegria. A sua emoção faz parte da sua consciência perceptiva. Isto explica que todo o sentimento é relativo para uma consciência habitada. E desta consciência habitada, uma forma perceptiva sobre a minha vista. Só então eu recebo a informação perceptiva do que estiver no exterior. Esta informação é uma análise da minha consciência perceptiva e que reage sobre o que eu estiver vendo no exterior de corpo. Isto explica que o domínio do corpo é uma consciência habitada no corpo, relativo, e que determina esta emoção relativa para o seu corpo. A vista do corpo explica a consciência do corpo, e esta consciência se divide em duas vistas, vista direita e vista esquerda. A vista direita explica o estado consciente da vida e a vista e a, eu me perdi aqui. A vista direita explica o estado consciente da vida. O estado consciente do corpo é formado com a palavra da vida. E é esta palavra que vai materializar o corpo. E quando não houver negação da vida relativa ao tempo,
A vista esquerda vai explicar o estado consciente do corpo. O estado consciente do corpo é formado com a verdade na presença do corpo, sendo de um e do outro. Quando estiver explicando o outro, vai explicar a percepção externa do corpo, recebendo informação e dando informação. E é isto que deixa o seu corpo flexionado para outro corpo e para um plano objetivo, explicando quem você é e o que você tem dentro da sociedade. A vista direita não sente necessidade de nada que for do exterior de corpo, pois ela tem o poder de se realizar sozinha, ou seja, ela é eternamente solitário até então. Já a vista esquerda vai impulsionar o seu corpo para o exterior do corpo, dizendo que você precisa de alguém ou até mesmo de um plano objetivo para manter a sua vida estável e relativa ao tempo. E é nesta causa que muitas consciências vão se perder por causa da necessidade que ele sente de ser alguém para a sua sociedade. Quando esta necessidade estiver explicando sua vida, ou seja, o seu estado consciente, a sua necessidade vai diminuir no corpo, explicando que você é um corpo simples, de entendimento simples, e vai se realizar com as pequenas coisas, sem desejo obsessivo para o exterior de corpo. O estado consciente da vida vai explicar a sabedoria do corpo e tudo aquilo que eu posso entender desta minha emoção, ou seja, a sabedoria é determinada pelo estado consciente da vida, já o conhecimento é coisa relativa sobre tudo aquilo que tem dentro da sociedade. E o conhecimento que está dentro da sociedade não explica o estado consciente da vida, ou seja, a sabedoria isto explica que todos os sábios são uma consciência vivificada por Deus, sendo cada um com os dons diferentes um e do outro. O conhecimento social, e quando for coisa que já tem dentro da sociedade, não vai explicar a vida relativa ao, a um corpo comum. Isto explica que quando o conhecimento estiver desagarrado do corpo, vai explicar coisa que já tem dentro da sociedade e o que estiver dentro da sociedade não vai explicar a vida relativa para um corpo comum. O conhecimento social vai explicar uma experienciação social. Esta experienciação vai explicar que o conhecimento não tem origem do estado consciente da vida. Ou seja, são coisas que foram criadas, são coisas que foram criadas dentro da sociedade. Lei, sistema, né, administrativo, faculdade e várias outras coisas relativas socialmente. E sempre explicando que coisa social são coisas que foram criadas dentro da sociedade. E tudo que é criado dentro da sociedade serve de controle. E isso e isto é relativo para o objeto e não para uma consciência vivificada por Deus. O estado consciente da vida e quando explicando a sua experiência própria se torna um conhecimento produtivo para a vida que esteja experienciando alguma coisa que já tenha dentro da sociedade. Nesta causa, o conhecimento deixa de fazer parte de uma sociedade para representar um fruto deste corpo relativo à vida deste corpo e que absorve conhecimentos de dentro da sociedade para experiência própria e transformando este conhecimento em fruto objetivo da relação. Tudo, toda esta ideia vai conectar a sua vida com o que já tem dentro da sociedade, interagindo a vida e o fruto deste corpo relativo para a sociedade, respeitando a nossa forma de ser e a forma do conhecimento social, sendo possível no futuro o conhecimento social representar o fruto do corpo diretamente. Porém, no momento isto gera uma complexidade por causa da Guerra Fria, ou seja, o conhecimento social está gerando uma ideologia nos frutos dos corpos para aprisionar o mau fruto e libertar o bom fruto. A prisão do mau fruto é uma ideologia
aplicado no corpo emocional diretamente, esta prisão explica a sabedoria do corpo. Existem dois tipos de sabedoria. A primeira vai explicar a sabedoria da vida. Esta sabedoria explica o dom espiritual do estado consciente da vida e com esta sabedoria que os grandes astros se movimentam. O segundo vai explicar a sabedoria do corpo. A sabedoria do corpo vai explicar o fruto diretamente. Eu, particularmente, entendo que a sabedoria do corpo é apenas um mediador do estado consciente da vida e do estado consciente do fruto, e não me permito conhecer prisão, e sim um equilíbrio emocional do corpo. Isto explica o bem e o mal, é determinado por esta emoção diretamente, pelo sentimento aplicado no corpo, e com isto eu posso converter o bem em mal e o mal em bem. Tudo dependendo do ponto de vista ou até mesmo pelo dom espiritual da vida. A prisão e quando aplicado, a prisão e quando aplicado na emoção do corpo explica um equilíbrio entre a vida e o fruto do corpo. E quando eu tenho equilíbrio, eu sufoco o pensamento negativo e reajo ao pensamento positivo para gerar um fruto bom para outro corpo. E tudo isto gera apenas uma percepção e podendo variar de acordo com o relacionamento. Ou seja, com outra palavra, em vez de oprimir a emoção de outro corpo, eu oprimo a mim mesmo e deixo outro corpo livre para não gerar este fruto pela emoção do corpo. Isto explica a prisão do mal, aonde eu sacrifico a minha emoção e posso até dar da minha energia para suster outro corpo. Porém, isto depende de prática e muito conhecimento para aplicar corretamente a sabedoria do corpo, pois são coisas relativas ao tempo do relacionamento e podendo explicar várias coisas, e são estas emoções que infectam o corpo, trazendo doença e controle de coisas emocionais. A contaminação acontece apenas com o relacionamento corpo a corpo. O objeto, ele infecta o corpo. A contaminação, a contaminação depende de coisas relativas para estas emoções destes corpos. E a infecção depende dos objetos. Quando você pise em um prego enferrujado, então você se infecta, pois você se permitiu para o objeto por um vacilo, enquanto a contaminação são coisas relativas das emoções, e a infecção são coisas relativas dos objetos. Isto explica a ideologia do sexo e do dinheiro diretamente. Sendo objeto, ele pode ser dominado, mas a emoção não pode ser dominada, pois esta emoção explica os corpos emocionais de Deus. E para que o reino de Deus venha, não pode haver domínios emocionais sobre outro corpo, pois isto nega o espírito vivificado por Deus. E se negar o espírito vivificado, a liberdade deixa de ser liberdade, se torna a prisão. Esta prisão é explicado pela opressão emocional de outro corpo. O que hoje em dia esses espíritos de baixa frequência são justificados por religiões, patrões e políticas. Quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, a vista direita vai representar um mentor de corpo habitado, a vista esquerda vai representar um mentor de corpo desabitado. Isto explica que a vista direita vai dominar coisa que é relativa à sua vida, e a vista esquerda vai dominar coisa relativa a outro corpo. E fazendo percepção do que está dando e do que está recebendo de outro corpo desabitado deste seu corpo. E o reflexo deste corpo vai representar o fruto bom e o fruto ruim sobre o que estiver dando a outro corpo. Quando eu crio algo para o meu relacionamento, eu vou tratar tudo de uma forma administrativa, ou seja, o corpo do outro vai representar sexo e dinheiro na minha forma perceptiva e sustentando assim o mundo capitalista na minha forma de ter.
na sua forma de ter, na forma de ter. E, é mani e a manifestação, e manifestando o fruto ruim da relação. Este fruto ruim vai explicar que a emoção do corpo está grande na relação, ou seja, ele quer coisa além do que ele merece. E quando for assim, geralmente ele vai colocar objeto no meio do seu relacionamento para infectar o corpo. Logo, ele vai pensar em derramar sangue só para se ter mais do que o outro. Estes são os tipos de satanista que tem dentro da sociedade e que troca a vida por dinheiro e que troca a vida por plano objetivo, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade de que você faça coisa alguma. Só faça isso realmente se for uma coisa boa a você, certo? Não faça isso por mais ninguém, só faça isso por você mesmo. E se você estiver entendendo como eu, assim, que essa é uma graça de Deus que nos permite nós nos realizar com Deus diretamente, então você se inscreva nesse canal, sinalize este vídeo. Fora disso, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.